vamos lá. Trekking Light. Vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de colocar que não é para qualquer pessoa e também não é para qualquer atividade. A gente vai ver isso que, ou seja, não é eu quero fazer um trekking light, eu quero ir leve, vai depender da situação. Tá? Então a gente vai ter esse entendimento já já. 2 aqui, esse conceito trekking light, na realidade a gente vai ver que é o trekking light, ultralight, sub-ultralight. Esse conceito foi desenvolvido, obrigado, nos Estados Unidos para as atividades de caminhadas de longa quilometragem, longa duração, que lá são os true hiking, né? São as caminhadas, apesar de não é o trekking no termo, mas a gente classifica aqui como se fosse trekking. Então esse conceito ele vai ser usado principalmente nos Estados Unidos como true hiking. Ponto importante, é preciso ter experiência, tá? Então não é algo que a gente vá fazer sem ter experiência prévia no trekking tradicional, ou seja, é algo que você vai conquistar ao longo do tempo, você vai migrar de um para o outro e não aparecer de repente nele, tá? E você está aí abrindo mão de conforto para ter mais mobilidade. Qual é a grande questão? Quando eu consigo reduzir o peso do meu equipamento, da minha mochila, eu, teoricamente, vou conseguir andar mais rápido ou andar mais longe num mesmo dia. Então, esse é o conceito inicial aí que vai balizar tudo que a gente vai falar a partir de agora. Aqui eu coloco 3 exemplos das 3 principais trilhas de longa distância nos Estados Unidos para mostrar que a gente não está brincando aqui quando fala de distância. Né? Então, você tem aqui a Appalachian Trail, que é menorzinha, que são 3.440 km, e aí você tem a Pacific Crest Trail, que são 4.240 km, e a Continental Divide Trail, com apenas 5.210 km. A gente está falando de caminhadas em que o sujeito vai andar por 4 a 6 meses. Né? Então, é algo que é longo, não é para qualquer um, não só pela questão da caminhada, mas pelo tempo também que vai se gastar nisso daí, ou vai se investir nisso. Mas, enfim, são caminhadas longas. Não sei se vocês lembram ali atrás, naquele slide que eu boto vários termos, tem um que chama Section Hiking. O Section Hiking é quando a pessoa faz uma seção de um True Hiking. Ou seja, eu vou fazer 100 milhas da Appalachian Trail. Que muita gente faz porque tem as últimas 100 milhas, depende do lado que você vai, mas as últimas 100 milhas que são as que eles consideram as mais selvagens, porque a trilha acaba passando por cidades, etc. Então tem gente que faz só esse trecho das 100 milhas. Então isso é um Section Hiking. Então você tem essas variações aí. Bom, então isso aqui é só para ilustrar inicialmente. Opa, de novo, ó. Fernando, ajuda. Obrigado. Preciso desse aqui do conceitos e definições. Bom, quando a gente fala de trekking light, ultralight e sub-ultralight, esse conceito ele está baseado no peso. Tá? Que peso? O peso da mochila mais o que tem dentro da mochila, exceto consumíveis. Então isso aqui é para explicar. Eu tenho um termo chamado peso base. O peso base é tudo que tem na mochila, mais a mochila, menos consumíveis. O que são os consumíveis? Tudo que vai variar de peso ao longo do trajeto, que são combustível, água e comida. Esses 3 itens não estão considerados dentro do peso base. E quando eu for falar desse conceito da definição do ultralight, sub-ultralight e light, eu vou estar falando sempre do peso base. Tá? Vai ser esse peso base que é o meu balizador aí para esse entendimento. Eu tenho o peso base mais o peso de consumíveis igual ao peso da mochila. E aí eu tenho o peso dos itens que eu estou vestindo, ou seja, o tênis ou a bota, enfim, o meu calçado, a meia, a calça ou a bermuda, cueca, camisa, relógio, óculos, bastão de caminhada, boné, tudo que está em mim é o peso de itens vestindo. E aí eu tenho o peso total, que é tudo que tem, ou seja, tudo que, além de mim, tudo que está comigo. Tá? Então esse aí é a nossa enfim, organização aqui dos conceitos e definições do trekking, enfim, vão levar aí o nosso conceito de trekking light. Bom, aqui eu vou entrar na definição exata de cada um desses conceitos. O trekking light, que é o que a gente está falando hoje, eu tenho um peso base de 20 pounds ou 9,07 quilos. Então, se eu tenho até 9,07 quilos de mochila mais tudo que está dentro da mochila menos consumíveis, eu estou na categoria ali de trekking light.
O trekking tradicional é o que vem acima disso, mas de uma forma geral vai ser o equivalente a 35 pounds ou aproximadamente 15 quilos, que ainda é o que é mais comum da gente ter esse tipo de equipamento. Ir para o lado do light não é tão complicado, a gente vai ver, mas requer algum conhecimento, obviamente, e investimento muitas vezes. Aí eu tenho já o ultralight. O ultralight, vocês vejam que é metade de 20 para 10, aqui são 4,54 quilos. Lembrando que eu estou falando de mochila e tudo está na mochila menos consumível. E por fim eu tenho o sub ultralight, que esses são os mais malucos de todos, obviamente, em que, você imagina, o cara vai levar 2,27 quilos no máximo, contando tudo, menos consumível. Então realmente é um sujeito que vai muito leve. E quando ele vai muito leve, ele abriu mão de tanta coisa que conforto talvez não exista, né? Oi? Eles vão levar água e anda pelado. Provavelmente. Né? Ou não, na verdade não é que ele não anda pelado, não, porque não está contando o peso da roupa aí. Né? Aqui é o peso base, que é a mochila, mas tudo que está na mochila, exceto consumíveis. Água. Não está contando água. Água é consumível. Água é consumível. Não leva nada. Não. Então, exatamente. Aqui o peso base é o peso, a mochila está na mochila, não contando. Então, se ele for levar 5 litros de água, não importa. Se o resto todo for até 2,27, ele é ultralight. Então, a água não conta, a comida não conta e o combustível não conta. Esses caras não levam nem combustível, que vão comer a comida fria. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, ele vai usar só uma roupa só, o tempo inteiro, durante não sei quantos dias. Né? Então, pra quê, né? Sentir cheiro. Então é um desavisado, né? Exatamente. Ou isso. Então, a gente está partindo do princípio que o cara aqui ele entende do assunto. A gente está levando em consideração os malucos que vão sair por aí e se perder e morrer eventualmente. Que é verdade, acontece. Sim. Ele estava com um laptop sobre dessa. O francês? Tá bonito, né? Quando você começa por trás, pelo backstage, você começa a saber das... É o que a gente fala. Eu estava conversando, não sei com quem eu estava falando. As pessoas ouvem falar de, tem que ser leve. Olha só as coisas. Temos ouvido por aí pessoas afirmando, mochila tem que ser 1,5 kg ou menos. Tudo bem, para quê? Que tipo de atividade você vai fazer, o que você vai levar, então não é assim. Saco de dormir tem que ser leve e compacto. Beleza, outro dia eu estava conversando num desses workshops, o cara estava falando que quase morreu na Serra Fina porque levou um Dreamlight 500, que é leve e compacto, mas é um saco de verão, né? Então assim, aí morre mesmo. Não sabe. Você que falou, né, pegou menos 10 uma vez lá. Você imagina, o cara quer ir leve e rápido, aí morre e não sabe por quê. Estava com um saco de menos 9. É verdade, entendeu? Então, por isso que a ideia desse workshop é justamente para... Vamos entender antes de falar besteira e, pior do que falar, antes de fazer besteira. Né? Para a gente conseguir, de fato, não morrer, ficar vivo. É essa a ideia. Então, vamos lá. Então, conceitualmente, de novo, só recapitulando, o trekking light, ultralight, sub-ultralight, tudo isso está com base no conceito do peso base. O peso base é mochila mais... Tudo que eu tenho dentro é exceto consumíveis. E também não está contando com o que eu tenho no corpo. Tá? Então, esse é o conceito. Para eu fazer um trekking, ou seja, para eu estar na categoria de trekking light, esse peso base tem que ser de no máximo 9,07 quilos. Se eu estiver acima, eu já estou falando de trekking tradicional, que na média fica por volta dos 15 quilos. Ultralight 4,54 quilos e sub-ultralight 2,27 quilos. Tá? Dúvidas em relação a isso? Eu queria saber com relação à distância. Algum desses tem alguma distância? Não tem a ver com distância. O que acontece é o seguinte, quando você pega uma trilha daquela, Appalachian Trail, 3.000 e blau de quilômetros. Ela tem pontos de parada também. Ela tem os pontos de reabastecimento, que é o que eles chamam de resupply. Né? Então, das duas maneiras, você vai passar na cidade e vai comprar, mas o mais comum é o quê? A pessoa, exatamente, ele já organiza tudo e vai mandando para os pontos de ressuprimento, né, reabastecimento, o que ele vai... Então, ou seja, ele está... Aí, de novo, volta lá, planejamento, é palavra fundamental. Não só aquela parte que a gente falou ali de condicionamento físico e mental, que é óbvio que você precisa ter, mas aí você tem toda a parte de preparação mesmo no sentido de planejamento. Então, você vê, eu vou andar em média
sei lá, vou andar esse trecho, eu vou andar 6 dias, ou na minha mochila eu consigo levar suprimento para 6 dias. Então eu tenho que mais ou menos 6, 5 dias eu tenho que ter pontos de reabastecimento. Então vou organizar, já vou mandar para lá tudo isso. Obviamente você já organizou isso, comprou tudo de uma vez, botou em caixinhas e foi mandando. Combustível e alimentação, a água não, que é o mais fácil de você conseguir ali. E aí você vai eventualmente levar maneiras de purificar a água também para que você consiga se reabastecer de água ao longo do caminho.